Olá, pessoal. Professor Cláudio aqui. Na nossa aula de matemática de hoje, vamos ver mais um pouco de geometria analítica. Baricentro, condição de alinhamento de três pontos e área de um triângulo. Vamos lá? Baricentro. Considere o triângulo de vértices A, B e C abaixo. Os pontos M, N e P são os pontos médios dos lados AB, BC e AC, respectivamente. Os segmentos de reta CP, BN e AM são as medianas do triângulo. Denominamos baricentro de um triângulo o ponto de encontro das medianas. Então, vocês podem perceber que tem o triângulo ABC, né? E temos esses segmentos de retas vermelhos, né, no meio do triângulo. E tem um ponto onde elas se encontram, né, um ponto em comum entre elas, né, que é o ponto G, né, que está ali em verde. Esse ponto G é o que nós chamamos de baricentro, ok? Olha lá, medianas C e P, B e N e A, M. E o baricentro, né, que é o ponto G. Calculando o baricentro. Nós temos ali no plano cartesiano o triângulo ABC, com as suas respectivas coordenadas, né? E no meio do triângulo vocês podem perceber que a gente tem um ponto G, que é onde as medianas se encontram, né? Onde elas se cruzam. Esse ponto G é o baricentro. E como que eu vou calcular esse ponto G? Do mesmo jeito que nós calculávamos o ponto médio. A única diferença é que no ponto médio nós tínhamos dois pontos, né? A e B. Aqui não, aqui nós temos três pontos, né? A, B e C, porque eu estou procurando o centro do triângulo, né? E não o centro do segmento de reta, tá? Então, vou calcular primeiro o x do ponto G. X de A mais o x de B mais o x de C, dividido por 3. E depois calcular o y do G, né? Y de A mais y de B mais y de C, tudo isso também dividido por 3. Tudo bem? Baricentro de um triângulo. Vamos ver ali o exemplo. Sejam A, B e C, determine o baricentro do triângulo ABC. Então, nós temos ali a fórmula, né, do baricentro, né, para achar o ponto G, que é o baricentro, né, x de A, x de B, x de C, dividido por 3, depois os y. Né? Então, substituindo, nós temos lá menos 2 mais, que é o x de A, mais o x de B, que é menos 1, e notem que ele está entre parênteses porque é negativo, tá? Porque depois a gente vai fazer essa regra de sinais aí, mais o x de C, que é o mais 4, né? E depois, tudo isso dividido por 3, claro. E em seguida nós temos o y de A, que é 5, mais o y de B, que é menos 2, de novo entre parênteses, porque é negativo, mais o y do C, que é 2. Tá? Então, fazendo esses cálculos aí, a gente vai chegar nos seguintes resultados, né? 1 sobre 3, né, para x e 5 sobre 3 para y. Tudo bem? Ok. Vamos agora para o próximo tema, condição de alinhamento de três pontos. Quando três ou mais pontos estão alinhados, ou seja, quando é possível construir uma reta passando por eles, dizemos que esses pontos são colineares, ou seja, né, estão na mesma linha. Né? Eles são colineares. Olha lá o exemplo ali. Olha o gráfico. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Eles são colineares. Né? Por quê? Porque eu consigo traçar uma reta passando pelos três pontos ao mesmo tempo. Tá? Então, esses três pontos A, B e C estão alinhados. Eles são colineares. A partir das coordenadas de três pontos, é possível verificar se eles são colineares. Para isso, calcula-se o determinante da matriz formada pelas coordenadas desses pontos. Então tá ali, agora nós vamos ter que relembrar a questão da matriz, né? Por quê? Porque nós vamos calcular o determinante, né,
Para saber se os pontos estão alinhados, ou seja, se eles são colineares, nós precisamos calcular o determinante, tá? Dessa matriz aí que nós vamos construir a partir das coordenadas dos 3 pontos. Tá? Então, a gente monta uma matriz, tá? Na primeira coluna, lá, ó, nós vamos colocar o x de todo mundo, o x do A, x do B e o x do C. Na segunda coluna, y do A, y do B e y do C. E na terceira coluna, a gente completa com o número 1, tá? Formando assim uma matriz 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Calculando o determinante. Então, nós temos aqui ó, o cálculo, né, do determinante. Né? Foi montada a matriz, né, na primeira coluna todos os x, na segunda coluna todos os y, na terceira coluna completado com 1 e repetindo a primeira e a segunda coluna. Né? Nesse exemplo, aqui nesse lembrete, está calculando da direita para a esquerda primeiro, né? Que é quando a gente muda o sinal. Ou seja, quando a multiplicação der positivo, né, a gente vai pôr negativo. E se der negativo, a gente põe positivo. Tá? E depois foi calculado as diagonais da esquerda para a direita. Tá? Que aí é onde a gente conserva o sinal. Se der positivo, continua positivo. Se der negativo a multiplicação, a gente coloca negativo. Tá? Importante. Sabemos que os pontos são colineares se o resultado do cálculo do determinante da matriz for igual a zero. Ou seja, se for menor que zero ou maior que zero, os pontos não são colineares. Se for igual a zero o valor do determinante, então sim, esses pontos são colineares. Tudo bem? Exemplo. Dados os pontos A, B e C, verifique se ambos são colineares. Olha lá a matriz já montada. Né? Na primeira coluna, o x dos 3 pontos. Na segunda coluna, o y dos 3 pontos. Completou-se a terceira coluna com o número 1 e depois repetimos, né, a primeira e a segunda coluna. Tá? Notem que aqui já foi calculado da esquerda para a direita. Né? Primeiro, sem trocar o sinal. Então ficou 1 vezes 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1 vezes 5, 10, mais 1 vezes 3 vezes 4, 12. E depois calculamos da direita para a esquerda, tá? Agora invertendo o sinal. 1 vezes 3 vezes 5, 15. Então vai ficar menos 15. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. Então, menos 4. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6, então menos 6. E aí, se vocês verificarem ali as somas, o primeiro grupo vai dar 25 e o segundo grupo vai dar menos 25. Ou seja, o determinante dessa matriz vai dar zero. Lembra do nosso importante lá atrás? Se o determinante é zero, esses 3 pontos são colineares. Olha lá, ó. Logo, os pontos A, B e C são colineares, como eu disse anteriormente. Tudo bem? Próximo tema: área de um triângulo. Dadas as coordenadas de 3 pontos não colineares, é possível calcular a área do triângulo cujos vértices são esses pontos. Então, aqui ó, nós temos o plano cartesiano, né? E nesse plano cartesiano a gente tem o triângulo ABC, né? Cada ponto com as suas respectivas coordenadas. Vamos ver agora o cálculo da área do triângulo. A área do triângulo é dada pela multiplicação do módulo do determinante por meio. Então, aqui nós temos o triângulo ABC no plano cartesiano. E para calcular a área desse triângulo, nós precisamos primeiramente calcular o determinante da matriz que é formada pelas coordenadas desse triângulo. Calculando o determinante, nós vamos multiplicar o módulo desse determinante por meio. Daí nós vamos achar o valor da área desse triângulo.
Então, igual ali, a área do triângulo ABC é igual a meio vezes o módulo do determinante. Exemplo. Sendo um triângulo no plano cartesiano de vértices A, B e C, calcule a área desse triângulo. Então, foi montada a matriz com as coordenadas dos 3 pontos, foi calculado o determinante e o valor resultou em 7. Assim, área é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo de 7. Mas por que o módulo de 7, professor? Porque a gente usa o valor absoluto do determinante. Módulo é valor absoluto, né? Eu não posso dizer que o meu apartamento tem menos 70 metros quadrados, porque metros quadrados é um espaço, né? Não existe espaço negativo, né? Ninguém diz eu tenho um apartamento de menos 70 metros quadrados. Eu tenho um apartamento de 70 metros quadrados. Tá? Então a gente vai sempre usar o valor positivo do determinante. Se ali fosse menos 7, então o módulo de menos 7 seria 7 positivo. Tá? Então, meio vezes módulo de 7 é igual a 7 sobre 2, que é o valor da área desse triângulo. E é claro, no final da nossa aula, temos os nossos exercícios. O número 1, o número 2, o número 3 e 4 e, por fim, o número 5. E ali nós temos aquela observação, né? Faça cada exercício em seu caderno, fotografe e poste as fotos no Classroom na atividade específica. Tá ok? Então vocês vão fazer bonitinho todos os cálculos no caderno de vocês, tá? E vão fotografar e postar igual da outra vez lá no Classroom essas fotos, tá? Para a gente poder receber essas atividades de vocês e corrigir. Tudo bem? Aqui no final, ó, eu vou deixar o gabarito para vocês, tá? Com as respostas de cada exercício, tá? Mas não é só colocar a resposta. Lembra, matemática é demonstração, né? Você vai ter que calcular, fazer os cálculos no caderno para que eu veja como você chegou no resultado, tá? Então o gabarito está aí para orientar vocês. De repente vocês fazem o cálculo e dá um outro resultado, aí vocês já sabem que está errado. Aí refaz e vê aonde vocês erraram. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima. Tchau, pessoal!